A paz do Senhor para os irmãos, e nesta tarde o Senhor Jesus vem lhe dar uma tarde, um dia de bênção e de vitória, que você possa ter força e graça para vencer as lutas e as dificuldades da vida. Quero meditar com vocês, em poucas palavras, sobre o tema que podemos julgar. Eu elaborei um vídeo, está no YouTube, sobre o tema o que podemos julgar. E hoje nós iremos meditar sobre o que não podemos julgar, o que está além da nossa capacidade de julgamento. Primeiro, não podemos julgar pela aparência. Isso quer dizer, a gente estabelecer critério na vida de uma pessoa baseado na sua aparência. Te olha para uma pessoa dizendo, ela não serve, ela serve, baseado na sua aparência, na sua capacidade intelectual ou exterior, como está escrito em João capítulo 7, versículo 24, que diz o seguinte: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. João 7, 24. Jesus recomendava que para os seus discípulos e para aquele grupo de fariseus, que eles não julgassem pela aparência, não julgassem pelo exterior, mas usassem outros critérios de julgamento. Então, nós não podemos julgar segundo a aparência. Por isso que o profeta Samuel, ele foi repreendido pelo Senhor, porque quando ele foi consagrar um dos filhos de Jessé, ou os filhos de Jessé, ele atentou pela sua aparência, ele prestou atenção na sua aparência e achou, pela formosura, pela capacidade daqueles homens já ter preparo de guerra, deveria ser o rei. Mas o Senhor, mesmo na ordem de Samuel, você é homem, olha a aparência, mas eu, o Senhor, conheço o coração do homem. Então, esse é o primeiro item que nós não podemos julgar. Não podemos julgar pela aparência. Segundo motivo, porque nós não podemos julgar. Não devemos fazer julgamento hipócritas. O que é o julgamento hipócrita? Aqui está escrito em Mateus, capítulo de número 7, que os fariseus, eles eram hipócritas, porque a palavra hipócrita no grego significa ator, vem de uma origem grega, dos teatros gregos, e eram atores. Eles simplesmente eram homens atores, hipócritas, e ele julgava o povo de uma maneira tão rigorosa, julgava o povo de uma maneira tão severa, e eles não tinham nem condições de mexer um dedo de tanto julgo que ele dava. Então Jesus repreendeu rigorosamente os fariseus, dizendo, não julgues, para que não seja julgados, como está Mateus capítulo de número 7, versículo de 1 a 5, que diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Porque repara tu o arqueiro que está no teu olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu. Como dirá o teu irmão, deixa tirar o argueiro que está no teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então cuidará de tirar o argueiro do olho de teu irmão. Então aqui Jesus repreende severamente os fariseus, que eles julgavam, eles queriam tirar um cisco no olho dos outros, enquanto que ele tinha uma trave, enquanto que eles praticavam coisas absurdas, eles praticavam coisas abomináveis perante o Senhor, e coisas pequenas ele condenava e mandava até a morte. Jesus repreende eles, dizendo, olha, tira primeiro a trave, resolva o teu problema que está em você primeiro, resolva os teus problemas
que está em você, depois você vai procurar resolver o problema dos outros. Jesus quer dizer, ó, se você procurar tirar primeiro as traves que estão no teu olho, você não terá tempo de julgar um cisco que está no olho do seu irmão. Em Mateus também, capítulo 23, versículo 24, Jesus também faz outra crítica a respeito dos julgamentos hipócritas dos fariseus. Mateus capítulo 23, versículo 24, Jesus diz o seguinte, olha o que está escrito. Condutores, guia, porque os fariseus, eles eram os obreiros daquele tempo, os líderes da sinagoga. Condutores cegos, coais o mosquito, engolis o camelo, porque tanto o mosquito e o camelo eram animais impuros. Só que a diferença é que entre a lei, a Torá, um animal, o camelo é gigantesco e o mosquito é pequenininho, mas todos dois eram impuros perante a lei. E Jesus disse, olha, vocês engolem um camelo e condenam um mosquito. Quer dizer, vocês praticam coisas tão sérias e graves, praticam tanta imundice grosseira, grande, que vocês condenam um mosquito. Quer dizer, vocês estão condenando o povo porque estão praticando coisas pequenas, enquanto que vocês estão praticando coisas impuras. Porque no contexto de Jesus fala em Mateus 7, do julgar, não julgueis, para que não seja julgado, está falando de julgamento hipócrita e condenando os líderes, de líderes e outras pessoas que gostavam de julgar as pessoas, condenar pessoas, determinar um julgamento rigoroso e severo, enquanto que eles tinham uma trave na vida deles, eles engoliam um camelo, eles eram sepulcros caiados, eles não tinham nenhuma intimidade e comunhão com Deus. Então esse tipo de julgamento não se pode, a gente não pode fazer julgamento hipócrita, a gente querer condenar os outros, enquanto que a gente está fazendo coisas piores daquelas pessoas que a gente está condenando. O julgamento hipócrita, nós não podemos fazer um julgamento hipócrita. Terceiro motivo, e nós não devemos julgar. Não devemos julgar o interior do coração. O que está dentro do coração da pessoa. O interior, porque tem o exterior e o interior. O exterior a gente conhece, mas o homem interior, o homem que está dentro desse corpo físico, é chamado do homem espiritual, do homem interior, do nascido de novo. É o coração da pessoa, o interior da pessoa, nós não podemos julgar, como está escrito em primeira carta aos Coríntios, capítulo número 4, versículo 5, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5, diz, portanto, não julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará luz às coisas ocultas das trevas e manifestará a intenção do coração. Então, cada um receberá de Deus o seu louvor. Então, o Senhor, o qual também trará luz às coisas ocultas das trevas e manifestará a intenção do coração. Aí Paulo recomenda aos crentes, aos crentes, não julgue antes do tempo. Não julgue antes do tempo, porque o que está no coração, Deus vai revelar a intenção. E aquilo que está oculto, Ele revelará, e cada um vai receber de Deus o seu louvor. Então nós não podemos julgar a intenção do coração. Porque muitas vezes a pessoa, ele não tem uma maturidade cristã ainda, ele não amadureceu. Um exemplo de Pedro, lá em João capítulo 21, versículo 15 a 17, Jesus, na ressurreição, aparece para Pedro e faz 3 perguntas a Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro negou Jesus 3 vezes. E 3 vezes Jesus faz uma pergunta a Pedro depois da ressurreição. Depois da ressurreição, como está escrito em João capítulo 21. Em João capítulo 21, em João capítulo número 21, e está escrito aqui no versículo 15,
versículo 15, João capítulo 21, versículo 15, Jesus aparece para Pedro e faz a segunda pergunta. E depois de teres jantado, disse Jesus a Simeão Pedro: Simeão, filho de Jonas, ama-me mais do que este? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus a Pedro: apacenta os meus cordeirinhos. Segunda pergunta de Jesus a Pedro. Tornou a dizer Jesus segunda vez: Simeão, filho de Jonas, ama-me? E disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe a terceira vez: Simeão, filho de Jonas, ama-me? E Simeão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: ama-me? E disse: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: apacenta a minhas ovelhas. A palavra entristecer aqui é um entristecimento do interior, do coração, uma coisa profunda. Então, Pedro amava Jesus, mas Pedro não tinha maturidade ainda para demonstrar esse amor. Foi tanto que ele negou Jesus, foi tanto que ele fez um bocado de bestagem, mas isso não impediu de que Pedro amasse Jesus. Então, por isso que nós não podemos julgar o interior da pessoa, o coração, o homem interior, porque nós não sabemos o nível de amor que ele ama ao Senhor. Talvez ele ama a Deus, mas não tem maturidade ainda para andar com o Senhor. E a gente precisa ter cuidado para não estar dando uma sentença dessa pessoa que vai para o céu, que vai para o inferno. A pessoa, no correr desta caminhada, ela vai amadurecendo e vai mostrando que se arrependeu e que é uma pessoa diferente, como assim aconteceu com o apóstolo Pedro. Por isso nós não devemos julgar o homem interior, o coração, porque o Senhor é que sonda o coração do homem. É o Senhor que conhece o interior, a profundeza. E Jesus conhecia Pedro. Pedro não tinha maturidade, mas amava Jesus de uma forma tremenda, a ponto que ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Ele deu a sua vida pelo amor a Jesus, porque ele amava Jesus, mas no início do seu ministério não tinha maturidade e fez algumas coisas, cortou a orelha do soldado e fez um bocado de besteira, mas Pedro amava Jesus. Então, que o Senhor abençoe a sua vida. Repetindo, não devemos julgar pela aparência, não devemos fazer nenhum julgamento hipócrita. Primeiro vamos tirar a trave que está no nosso olho, para depois tirar o cisto que está nos olhos dos outros. E também não vamos julgar o interior do coração, o homem interior da pessoa, porque o Senhor lhe conhece por dentro mais do que você viu. Então, que nesse dia Deus abençoe a sua vida, lhe dê graça e lhe dê vitória para você vencer os obstáculos e que o nome do Senhor seja adorado e glorificado em nome de Jesus.